Se Deus é bom, por que que Ele permite que essas crianças inocentes que não escolheram ter um livre-arbítrio de nascer com alguma deficiência, um problema de saúde, muito que não tem cura, que elas não tiveram um livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio funciona, né? Muitos religiosos falam que o livre-arbítrio funciona, mas muitas pessoas que não tiveram livre-arbítrio, muitas crianças, família de crianças que não tiveram livre-arbítrio de nascer ou crescer ou viverem a vida miserável, de não ter nem o que comer, ou não ter uma vida de merecimento, né? Como muitos têm. Essas crianças não tiveram livre-arbítrio de nascer em famílias assim, não tem não tem um lugar certo, um lugar muito bom para morar, comer uma comida melhor, ou até não falta, até que falta, né? Não tem, você querer ter alguma coisa para comer, mas as crianças crescem, já vai crescendo desde pequeno, pedindo sua mãe, seu pai para um pão, uma bolacha para comer e não tem. Aí os religiosos dizem que a gente tem um livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Se o livre-arbítrio é uma furada, né? Você sabe que na realidade você vê que não temos livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, porque qual é o livre-arbítrio de uma criança que é saudável, que tem saúde, vai competir, vai ter uma vida boa, né? Da família dela, né? E qual é o livre-arbítrio de uma criança que não nasce com saúde, que nasce pobre, nasce negro, nasce com deficiências da cabeça, problemas seríssimos, e não tem uma deficiência que não pode trabalhar, não pode fazer nada. Que livre-arbítrio Deus deu a ela? Mas Deus deu a livre-arbítrio. Mas Deus deu o livre-arbítrio, Deus já sabia. E se ele já sabia, e por que que ele deu ele dá essa doença ou dá essa deficiência para muitas crianças que ficam agonizando nos hospitais, precisando de uma cura, enquanto muitas outras crianças nascem saudável, nascem sem deficiência, nascem sem doença? Que livre-arbítrio é esse? Mas Deus, ele sabia, porque ele é onisciente, ele é onipotente, e ele é onisciente, onipotente, ele está no início, no fim e no começo. Então ele sabia de tudo. Então por que, se você aí que é religioso, tem contato, você tem conversa com Deus, você já perguntou a ele para saber por que que ele dá merecimento de vida melhor para uns e para outros não dão, né? Dá uma oportunidade de vida melhor para uns, para ser merecedores, para viver uma vida melhor, não ter deficiência, e para outros não dá, né? E depois dizer que quando uma criança morre, dizer que ela virou estrelinha e foi pro céu, e dar sua resposta assim religiosa, como se não tivesse explicação para isso, né? Por quê? Que Jesus deixa muitos crianças passando fome e outras não. Mas aí deu livre-arbítrio, né? Não, mas a criança deu livre-arbítrio a ela. E ela sabia, ela teve o livre-arbítrio de aceitar e de querer nascer com aquela deficiência. Ou de passar por tudo que ela está passando, por fome. Nascer numa família que não ajuda ela, que não tem oportunidade, que a família é pobre, a família não tem o que ajudar. Essa criança, ela teve o livre-arbítrio de aceitar e de querer ter uma vida assim. Se ela não tem uma deficiência, se ela não tem como escolher isso, porque ela nasce já com uma deficiência da cabeça ou uma deficiência física. Aí essa criança, você quer me dizer que uma pessoa que nasce com uma deficiência da mente, da cabeça, e uma deficiência física, ela teve o livre-arbítrio de aceitar aquilo, de escolher aquilo. Aí o livre-arbítrio só funciona para pessoas normais, né? Para pessoas saudáveis, né?
Porque as pessoas, as crianças e as pessoas normais, esses deficientes, elas não têm livre-arbítrio de mudar aquilo ou ter livre-arbítrio de aceitar ou escolher aquilo. E se ela está passando por tudo aquilo, é porque um Deus, ele já sabia de tudo aquilo. E por que que ele dá? Deus, ele não muda. Deus, ele é bom, né? Os religiosos dizem muito, né? Deus é bom, Deus é bom. E por que que se ele é perfeito, e por que ele não cria todos iguais, todos iguais, na mesma situação? Mas não, a gente que é humano, a gente percebe essas coisas, e Deus não. Ele cria crianças deficientes, crianças não saudáveis, com crianças que são saudáveis, para dizer que ele é um Deus perfeito, né? E um Deus de amor. Que amor se trata disso? Que se trata desse amor, dessa divindade, desse Deus entre essas crianças, faz saber que como elas vão morrer com essa doença, ou saber que elas vão passar por isso na vida, e ele mesmo assim criar essas crianças desse jeito para passar por tudo isso pelo resto da sua vida. E um Deus sabendo disso, sabendo onisciente, onipresente, onipotente e tudo, e ele vendo tudo isso e sabendo o fim dela, qual é o prazer de um Deus ver tudo isso, sabendo que sabendo que já ia acontecer isso tudo e não fazer nada, né? E deixar essas crianças passando por tudo isso, famílias. Então, você vê que não existe livre-arbítrio dessas pessoas. Que situação que essas crianças passam e elas escolheram passar por isso, né? Não tem nenhum, ela não escolheu passar por isso. Aonde que prova, aonde foi escrito, onde estava escrito, né? Que essas crianças, elas permitiram ou elas aceitaram ou escolheram passar por tudo isso, né? Então você vê que é uma injustiça muito grande, né? De você acreditar que um Deus, ele permite o sofrimento de crianças inocentes, que ele permite a vida dessas crianças viverem para sofrer com a deficiência, com a doença, e ele não faz nada e sendo onipotente, podendo ajudar essas crianças, e não pode ajudar porque ele está dentro de igreja em igreja, escutando oração, de pastor em pastor, conversando com o pastor B, a pastor C, revelando não sei o que, revelando que vai ter trovão, vai ter tsunami, vai ter não sei o que, e revelando para esses líderes religiosos que tá voltando, mas ele, aonde era mais para ele se manter presente, né, com essas crianças que não escolheram passar por tudo isso, essas crianças passam por isso, mesmo sabendo que elas não sabiam o que elas estavam passando, mas Deus sabia. Mas mesmo assim permitiu que aquilo ali ela passasse. Permitiu, né? Então Deus, esse Deus da Bíblia, ele permite que essas crianças passem por tudo isso e não tragam uma solução para elas, né? Uma cura. Ou até mesmo não escolhesse que essas crianças nascessem dessa forma e deixasse todos nascerem igual, da mesma medida, mas ele escolhe que ele escolhe que você passe por umas situações mais difíceis do que as outras e nasça com problemas físicas, né? E problemas com deficiências e outras não. E por que que ele faz isso? Se ele é um Deus onipotente, onisciente e um Deus bom, né? Então você vê que isso tudo é uma farsa, né? Não existe livre-arbítrio. Como é que você não para pensar e raciocinar sobre essas coisas na realidade? De Deus permitir um bandido, um ladrão ou um estuprador que fique abusando da sua filha ou fazendo mal às pessoas, e esse ladrão ter saúde, Deus permite para esse bandido ter saúde para fazer isso, enquanto Deus tira de uma criança que está lá no hospital precisando de uma cura, precisando de um milagre, né? E ele não dá.
E ele tira de uma criança inocente que não permitiu, não teve livre-arbítrio de aceitar e escolher aquilo, mas o ladrão lá, ele teve o livre-arbítrio de não teve livre-arbítrio também. O ladrão não teve livre-arbítrio, o estuprador não teve livre-arbítrio de ser desse jeito, de ter uma saúde melhor que uma criança. Mas Deus sabe, mas Deus deu a ele do que a criança. Mas deu para o bandido fazer isso, continuar fazendo mal às pessoas, enquanto ele tira de uma criança. Entendeu? Que prazer, que explicação, o que se passa pela cabeça de um Deus de fazer as coisas assim e ver, sabendo, criar as coisas, sabendo até mesmo antes da que as pessoas saibam, e mesmo assim ele ter prazer de assistir tudo isso, saber disso tudo, saber até 2000 anos, saber que a humanidade está sofrendo essa situação, mas porque Deus ele não sofre, mas Deus ele não tem deficiência, mas Deus ele não chora, Deus ele não passa fome, Deus ele não sofre, mas ele permite que os seus filhos aconteça isso. Você tá vendo que essa criança, essa mãe, ela diz que ela pede a Deus para reagir no vídeo de Geise Ferreira, que eu vou reagir junto com vocês. Você vê que ela tá pedindo para Deus não faltar alimento na casa dela. Mas mesmo assim, essa palavra foi em vão. Por quê? Porque ela falou isso, mas Deus não cumpre com o que as pessoas falam, que ele diz que faz, né? E as pessoas dizem que Deus não falte alimento na minha mesa, mas Deus ele está fazendo faltar para muitas crianças, para muitas famílias, muitas pessoas, crianças passando fome, sem nenhum pão para comer. Mas essas pessoas acreditam que pediram para Deus, se Deus não permite essas coisas, mas Deus permite que elas acontecessem. Enquanto muitas crianças aí não estão passando por isso, né? Que não merecem passar por isso. Mas Deus permite que muitos sejam merecedores, não merecedores, e outros mais merecedores. Tem alguma lógica isso? Você me explica isso? Por que tanto sofrimento é carregado em que você vê que não tem Deus nenhum cuidando dessas crianças, não tem Deus nenhum fazendo faltar comida na sua mesa, não, entendeu? Não existe livre-arbítrio nenhum para essas pessoas passar por isso, escolherem passar por isso, ou está passando por isso, ou vai escolher passar por isso, entendeu? Então, você vê que a Bíblia, ela não funciona, porque tudo que você vê que ela está passando ali, de você multiplicar pães e peixes, tudo aquilo que você vê que está ali, você vê que não funciona. Não funciona. Você vê que aquilo ali não funciona, não faz parte. Aquilo ali não funciona. Um livro que você insiste de acreditar, né, mas não funciona. Não funciona. Na prática, na vida real, não funciona. Entendeu? Então, você vê que... Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se inscreva aqui no canal, eu vou reagir o vídeo de Geise Ferreira para vocês aí deixar a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, tá certo? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Paz Maria, agora você virou uma estrela e vai poder brilhar no céu intensamente, vivendo a vida que você sempre sonhou. Deus abençoe muito, obrigado por tudo. Eu te amarei sempre. Meu querido Brasil, o vídeo de hoje está completamente chocante e, além disso, está crítico também. Está muito questionador e doloroso também, Brasil. O mais difícil é de ver nossos filhos com fome, né? Não ter o que dar quando eles amanhecem o dia pedindo um pão, uma bolacha e não tem. Aí a dificuldade é grande, né? A gente precisa bastante de ajuda. E se tivesse que pedir uma coisa para Deus, que a senhora pediria? Que nunca falta o pão de cada dia dos meus filhos. Principalmente isso. Que a criança acordar pedindo e a gente não ter o que dar,
É muito triste, né? A cena que eu vou mostrar para você é completamente lamentável e infelizmente repetida em hospitais, em mais hospitais ao redor do mundo por aí. Uma criança, por exemplo, nasce com deformidades graves ou doenças degenerativas que a condenam literalmente a uma vida curta, repleta de sofrimento desnecessário. Ela passa mais tempo em leitos hospitalares do que brincando em parques. Ela passa mais tempo lutando para respirar, ao invés de gargalhar, ao invés de brincar. Quando sua curta e triste jornada chega ao fim, um religioso bem intencionado, mas profundamente enraizado em misticismos, em superstições, crendices, tenta consolar os presentes da seguinte forma: agora ela é uma estrelinha no céu, um anjinho que mora ao lado de Deus, como vemos nesse vídeo aí. Agora você virou uma estrela e vai poder brilhar no céu intensamente, vivendo a vida que você sempre sonhou. Você entendeu, Brasil? É exatamente sobre esse e outros assuntos reflexivos, filosóficos e teológicos que eu vou tratar no vídeo de hoje, mas tudo isso logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre é uma honra, um privilégio muito grande contar com você. Muito obrigado pela sua assistência. Agradeço demasiadamente pelo carinho que você tem. Muito obrigado pela sua presença, participação, acima de tudo, muito obrigado pela sua audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Eu sou o Jason Ferrer, eu sou o apresentador do canal Além da Fé e me sinto um privilegiado de verdade por ter pessoas de todas as partes do Brasil, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste nos ouvindo. Obrigado você por me colocar agora, neste exato momento, no seu dispositivo. Então, o que são os pastores, padres, líderes religiosos? Então, eu fico muito feliz por você nos apoiar. A você que ainda não é membro, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, torne-se membro do canal Além da Fé, para que a gente possa realmente ter mais suporte, mais condições, para que a gente possa chegar mais longe. Bom, o livro do Jason. Sim, Brasil, nós estamos chegando na nossa segunda edição. E você do outro lado, caso você queira realmente combater um bom combate, como diz o Paulo, né? Paulo falou combater um bom combate. Mas se você realmente quiser desfazer toda aquela mentirada que os apóstolos, que hoje os pastores, padres contam para você a respeito da volta de Jesus. Se você quer realmente saber disso, eu preciso saber. Esse livro aqui é um livro simples, sim, completamente simples. Um livro completamente acessível para todas as pessoas lerem, desde o gari, não menosprezando, por favor, o trabalhador, mas desde o gari ao engenheiro, ao doutor, ao PhD. Esse livro não vai decepcionar você. Por quê? Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Uma crítica contundente à escatologia cristã. Se você quiser o seu, entra em contato comigo através deste telefone 819-7115-1360 e você pode falar diretamente comigo. Jason, eu quero o livro Porque Jesus Mentiu. Ou você pode também apontar a sua câmera aqui para o QR Code e você pode adquirir o seu livro diretamente comigo, tá certo? Brasil, vamos para o vídeo de hoje, porque, meu amigo, minha amiga, eu tenho muito para dizer para você. Eu me esforço ao máximo para ser o máximo possível simples nas minhas mensagens. Eu quero trazer algo que você viva. Uma coisa que você sequer entenda para onde vai, o que acontece. Não quero trazer questões do dia a dia, para que você possa perceber que essas ideias religiosas, porque o espiritismo, Jason, é uma saída muito importante, porque sem reencarnação não existe justiça, Jason. Então nós vamos reencarnar, nós temos espíritos. E aí você vê, por exemplo, que existem aqui, por exemplo, várias traduções de Bíblia, 5 traduções de Bíblia numa Bíblia só. Pessoas tentando de todas as formas mostrar uma tradução que realmente possa dizer que aquilo é verdade. Mas isso não chega na verdade, porque essa verdade está cheia, repleta de lodo, repleta de contradições, de coisas que estão aqui dentro deste livro, aqui, ó, tá na Bíblia, aqui,
Mas não funciona, Brasil. Não funciona uma vírgula do que está aqui. Você está entendendo? Então você corre para os diversos livros, é sua história. É só pastor contando história, é só o padre contando história. Vem aqui, faz acolá, faça o sacrifício aqui, faça assim. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, Universo de Encanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambone, Ogã, Babalorixá, magro e bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. Enquanto isso, nós estamos vendo sacrifícios e mais... aliás, nós estamos vendo todos os dias dores e mais dores, sacrifícios e mais sacrifícios, e nada responde, nada corresponde, nada acontece. É preciso que você do outro lado pense nisso, cara. Como nós vimos no vídeo que eu mostrei para você dessa criança, cara, isso é muito doloroso. As pessoas, mas é o livre-arbítrio. Vou tratar sobre esse assunto também. Como nós vimos lá, Brasil, as palavras desse evangélico aí podem, inclusive, até oferecer algum tipo de conforto imediato, mas é nítido, é transparente que elas estão carregadas de implicações teológicas e morais. Demandam reflexões críticas sobre isso, cara. Onde? É só você se perguntar, pergunte-se. Onde estava Deus quando essa criança inocente, indefesa, sofria? Como pode um ser supostamente onisciente, onipresente, onipotente, onibenevolente permitir que uma vida tão jovem seja marcada por dores e sofrimentos tão terríveis, intensos e desnecessários? Um dos argumentos mais utilizados por religiosos para justificar o mal no mundo é o conceito do livre-arbítrio. Muitos deles vão parar no livre-arbítrio para dizer, não, Jesus, mas aí Deus dá uma oportunidade para que a pessoa possa escolher. Já tem um erro muito grave, muito grave. Porque se Deus é único, se Deus ele é onipresente, Brasil, logo Deus abrange a presença dele, o ser dele, abrange tudo e todos. Não existe nada em um átomo do universo, do átomo às galáxias, aos buracos negros, que Deus não esteja. Logo, a pergunta que se faz é, de onde vem o mal? Se Deus ele é eterno também, isso quer dizer que Deus não teve um início, Deus não terá um fim. Então, como um Deus que é eterno, ao mesmo tempo onipresente, pode permitir uma oposição? Por exemplo, a morte é uma oposição à vida. A morte não poderia existir, já que Deus é vida e Deus é onipresente. O mal e o sofrimento não poderiam existir, porque além de Deus ser eterno, Deus é onipresente, uma das suas qualidades e atributos. Deus também é onibenevolente. Logo, Deus não pode conhecer o mal e olhar para o mal e não expeli-lo de imediato. Aí eu pergunto para você, cara, os teólogos, tá aqui, ó, o tanto de teólogos, fora os outros livros que eu tenho na minha outra estante, muitos e muitos teólogos defendendo, dizendo que Deus deu aos humanos a liberdade de escolha entre o bem e o mal. E que essa liberdade, Brasil, é essencial para a moralidade. Então, quer dizer, você faz as suas escolhas, mas a pergunta é, cara, como esse argumento pode explicar uma criança que nasce em condições tão adversas? Você está entendendo que essa explicação de livre-arbítrio não consegue responder uma questão moral? Você está entendendo, sim ou não? Mas o meu pastor disse que Deus deu livre-arbítrio. Tudo bem, mas isso é a ideia do livre-arbítrio. Resolve a ideia por que uma criança sofre
desnecessariamente. Essa criança, Brasil, mas o livre-arbítrio Deus deu para todo mundo para que haja uma proporcionalidade jurídica e para que haja igualdade social entre as pessoas. Mentira! Mentiu furadamente. É só você olhar para o mundo, cara. Olha para o mundo e vê se você vê igualdade. Jason, mas a gente não vê igualdade por causa do ser humano. Mentira! Pessoas já nascem com problemas, com dificuldades que atrasam, retroagem, impede o progresso dessas pessoas. Um exemplo disso, essa criança, por exemplo, e assim como outras e outras milhares de milhões de crianças mundo afora que tiveram o seu progresso interrompido. Logo, tiveram o seu livre-arbítrio também interrompido. Como é que essa criança vai exercer o seu livre-arbítrio? Essa criança não escolheu nada, Brasil. Essa criança não teve a oportunidade de exercer seu livre-arbítrio de forma significativa. Ela não optou por nascer com deformidades ou em uma família que é incapaz de fornecer os cuidados necessários para ela. Essa criança, não escolheu passar seus dias entre cirurgias e tratamentos dolorosos. Quando foi que ela assinou um termo dizendo: eu quero passar por isso, quero exercer meu livre-arbítrio no hospital? Onde foi que estava? Onde que ela assinou isso? Quando foi que ela decidiu isso? Você está entendendo que a ideia de livre-arbítrio é uma furada? Porque se você já nasce com defeito, cadê a meritocracia? Todos nascendo iguais, com maiores qualidades, todos iguais, nascendo com proporcionalidades. Mas não nasce. Pessoas nascem bem, outras nascem mal, então qual é o mérito? Como é que uma criança dessa vai disputar com uma criança sadia? Fala para mim, Brasil. Qual é a explicação que o teu teólogo, que o teu pastor preferiu dar a respeito disso? Nós entendemos que depois da queda de Adão, todos nós perdemos o livre-arbítrio. Se você entende que livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de livremente escolher entre o bem e o mal, livremente escolher as coisas de Deus, isso não existe mais depois da queda, porque você é um pecador. Quando Deus diz na Bíblia que Ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, Ele nos dá o poder de escolha, isso tem que ser real. Cara, o conceito de livre-arbítrio nesse caso parece completamente irrelevante, Brasil. Porque é só você pensar, cara, usar um pouquinho dos seus neurônios para você pensar. Se Deus sabia desde o início que essa criança sofreria de forma tão brutal, Ele foi, no mínimo, cúmplice de sua dor e se permitiu tal sofrimento, Brasil, para cumprir algum plano misterioso. Isso não o torna de maneira nenhuma benevolente, mas sim um estrategista cruel, disposto a sacrificar inocentes por um objetivo que nunca é explicado de forma clara. Jason, mas aí isso tudo faz parte do mistério de Deus. Deus tem os seus mistérios. Tá, e como é que você sabe disso? Você já conversou com ele? Porque as coisas são insondáveis. Tem coisas que é para nós, seres humanos, tem coisas que a gente não consegue responder. Mentira, meu irmão. Mentira, meu irmão. Mas você cai numa conversa dessa, Jason, porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia está dizendo que as coisas conhecidas são para nós, os homens, e as coisas desconhecidas é para o Senhor. Sim, mas quem foi que escreveu isso? Foi alguém que não sabia dar boas e excelentes explicações sobre a vida e o universo. E começou a dar desculpas misteriosas. Quem é que quer conversas e desculpas misteriosas para explicar as coisas que nós vivemos no dia a dia, Brasil? Deus por acaso sofre? Deus por acaso sente dor na pele? Deus por acaso sente as mesmas limitações que nós? Não sente, não é? E por que nós sentimos? Porque é um plano. Mas Deus tem os seus propósitos. Dizem os religiosos que são obcecados por religião. Mas qual é a prova disso? Apenas mistério em cima de mistério, segredo em cima de segredo, nuvem sobre nuvem para cortina de fumaça. Religiosos frequentemente alegam que Deus é justo, mas justiça pressupõe igualdade de condições e oportunidades. Aí eu pergunto para você, se justiça pressupõe isso daí, igualdade, qual é a igualdade que essa criança teve? Me explica. Como você do outro lado, ou qualquer teólogo pode justificar então,
a existência de crianças que desde o nascimento são colocadas em situações de extremo sofrimento, enquanto outras nascem completamente saudáveis e em famílias amorosas, ricas, e outras não. Cara, a justiça, na visão religiosa, parece funcionar como uma roleta cósmica, onde uns são favorecidos e outros condenados, sem razão aparente. Veja que coisa, cara. Eu estudo direito e estou em sala de aula todos os dias de segunda a sexta. Eu fico vendo o seguinte: se um sistema jurídico humano operasse dessa mesma maneira como opera esse Deus, seria considerado tirânico ou arbitrário. Então, por que deveríamos aceitar isso moralmente correto quando se trata de Deus, cara? Será que você não imagina, não pensa que Deus poderia e deveria ser melhor do que nós? Como é que nós temos um senso de justiça mais aplicado à realidade do que o próprio Deus? Como é que você entende que nós temos um senso de proporcionalidade judicial melhor do que Deus? Como é que você imagina que nós, seres humanos, temos uma democracia melhor do que Deus? Não existe isso, Brasil. Deveria Deus ter uma justiça muito mais ampla do que nós, para que nós pudéssemos nos espelhar. Mas nós vamos nos espelhar em quem? Furacão? Tsunami? Vamos nos espelhar em raios, trovões? Em queda de meteoro? É isso? Em terremoto? Para acabar com tudo? É isso aí que nós vamos nos espelhar? Vamos nos espelhar em sacrifícios humanos? Não, eu quero um sacrifício humano para que você possa, para que eu possa então curar você de alguma coisa. É isso mesmo. Será que é a escravidão? Será que isso é moralmente aceito? Deus, mas isso aí foi naquela época. Não, cara, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por que Deus continua sendo a mesma coisa horripilante do que foi no Antigo Testamento? Entende isso, cara? Por que não muda esse modelo de Deus? O que acontece na cabeça de Deus para ele ser tão inferior ao ser humano? O ser humano está avançando e Deus não. Deus vem, então, para destruir a Torre de Babel. Vem para destruir o nosso progresso. É anticientífico. Cara, a existência do sofrimento infantil também coloca em xeque a ideia de um Deus que é fonte de todo bem. Como é que você imagina que Deus é fonte de todo bem, cara? Com isso aí acontecendo na nossa cara. Se ele é onipotente, então ele poderia facilmente ter impedido tal sofrimento, mas escolheu fazê-lo. Então ele é moralmente responsável por esse mal que está acontecendo. Muitos e muitos religiosos por aí, Brasil, costumam responder que os caminhos de Deus são misteriosos, ou que o sofrimento tem um propósito maior, Jason. É só você pensar nisso. Mas essas respostas, Brasil, não explicam nada sobre nada. São apenas formas de evitar o desconforto, de encarar a possibilidade de que esse Deus bondoso talvez não exista. Ou se existir, não seja tão bondoso como nós desenhamos, como nós pintamos. Uma coisa eu digo para você, Brasil. Dizer que a criança virou uma estrelinha ou um anjinho de Deus pode, de fato, trazer um conforto para os enlutados, mas também desvia a atenção para o verdadeiro problema. Essas ideias reforçam a aceitação passiva do sofrimento e a falta de ação em mitigar as condições que perpetuam essas tragédias. Por que não investir, cara, o mesmo esforço em questionar as desigualdades e as falhas num sistema religioso, social e econômico, por aí se vai, que tornam esse sofrimento ainda mais agudo? A pergunta que não quer calar e que eu preciso fazer para você, cara, por que não direcionar essa energia para melhorar nossa ciência médica, os cuidados paliativos e assistência social? Se Deus realmente é bondoso, por que não criou o mundo onde o sofrimento infantil não existisse? Ele não poderia ter criado esses seres humanos sem doenças degenerativas ou deformidades ou condições genéticas adversas? Ele não poderia ter feito isso, tenho certeza. Ele tinha que criar essas crianças nessas condições horríveis
em submundos miseráveis, para nós vivermos aqui com ratos, cobras e tudo quanto é tipo de animais peçonhentos. Foi esse o propósito dele. Foi isso que ele mais pensou para os filhos dele. Ah, diz, mas aí teve o pecado. Tem um pecado original que um homem barro comeu um fruto de uma árvore mágica e dado por uma mulher que foi com uma mulher costela, que ela foi convencida por uma cobra falante. Cara. Por que Deus permitiu Adolf Hitler nascer sabendo que ele ia praticar o mal e matar milhões de judeus? Por que Deus permitiu tantas coisas? Eu acho que Deus permitiu desde lá de trás, quando alguém podia perguntar por que ele permitiu criar Lúcifer, sendo que Lúcifer viraria Satanás. Peraí, por favor, não é possível que você, um cara adulto, vai acreditar nessas coisas. Eu fico pasmo. Como que um ser humano que já passou dos seus 16 anos de idade e o cara acredita que uma cobra falou com uma mulher que veio da costela de um homem. E essa mulher comeu o fruto de uma árvore mágica. Deus ficou muito puto com a situação, ao invés de Deus. Já que Deus sabia que tudo isso iria acontecer, ele poderia ter tirado a árvore. Não vou colocar a árvore aqui não. Certo? A opção do ser humano vai ser igual a minha. Eu não sou tentado por nada, não sou tentado por ninguém, o ser humano também não vai ser não. Eu posso ter as minhas escolhas, eu posso viver livremente, os seres humanos serão igual a mim. Mas não. Ele colocou uma árvore para lascar a gente, sabendo ele que iria lascar. Você está entendendo mais ou menos, meu irmão? Então, a resposta usual é que o sofrimento, as pessoas falam que o sofrimento é necessário para a glória de Deus, ou para nos ensinar algum tipo de lição. Mas, cara, o que uma criança com meses de vida pode aprender com o seu sofrimento? Fala para mim. Como é aqui na sua casa a questão de alimentos? Tem vezes que falta. Tem vezes que lá tem que passar uma tarde sem almoçar para no outro dia ainda ter o almoço. Se eu jantar hoje, eu não almoço amanhã. Não almoço amanhã? Sim. Como você se sente com isso? Muito triste. Por quê? Porque é ruim você passar fome. Que glória divina é essa que requer a dor de um ser que é completamente inocente, que não sabe nem o seu nome? Como é que essa criança vai aprender, cara? Uma coisa eu digo pra você, Brasil, que está aí do outro lado, cara. A questão não é apenas teológica, mas é profundamente moral. E também filosófica. Se aceitarmos de bom grado que Deus é justo e amoroso, então somos obrigados a confrontar as contradições entre essa crença e a realidade do sofrimento humano, especialmente a realidade infantil. Para que nós possamos chegar ao fim desse vídeo, eu preciso chamar a sua atenção para essa reflexão de hoje, Brasil. Você precisa pensar, cara, será que a justiça de Deus existe ou não? Será que é útil ou não é essa ideia de livre-arbítrio que as pessoas dizem que nós temos? Seja pela flagrante indiferença dessa bondade divina. Que bondade é essa, cara? Esse argumento religioso que diz que Deus é bom, mas que não se sustenta diante da realidade. Esses argumentos cristãos simplesmente se desintegram diante da realidade. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, de todo o meu coração, que você, meu amigo, que você, minha amiga, pense, cara, eu estou com um livro supostamente sagrado. Eu estou aqui nas minhas mãos com um livro que é desde a Era do Bronze. Um livro de 2, 3 mil anos. Para que eu preciso de um livro desse nos dias atuais? Eu preciso ser bom. Eu preciso ser mais humano, mas será que esse livro me ensina a ser mais humano? Será que esse livro mágico aqui funciona? Eu digo para você, cara, não funciona. E o que eu tenho para te dizer no finalzinho desse vídeo é o seguinte, cara, chegou a hora é agora, Brasil, de nós, você do outro lado, abandonar essas explicações místicas, doidas, e enfrentar a realidade com razão e também com paixão.
Entende isso? E em vez de esperar soluções sobrenaturais, divinas, você pode dedicar os seus esforços para aliviar o sofrimento humano, especialmente daquelas pessoas que não têm voz para clamar por justiça. Seja você, Brasil, mais um humano, demasiadamente humano, uma pessoa preocupada com o bem-estar do outro, ao invés de ser mais um desses religiosos que vive por aí falando em línguas e falando com Deus e não resolve absolutamente nada. Eu desejo a você um fortíssimo abraço e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca nos comentários e eu vou precisar que você